sumos e marmeladas 100% natural. Com 95% de polpa de frutas, temos sabores de manga, cajamanga, ananás, goiaba, tamarindo e multifrutos acompanhados de gengibre, com e sem açúcar. Agora disponíveis em embalagens de vários tamanhos. Naturalíssimos, uma produção totalmente da nossa terra. Tenha uma vida saudável. Saudações policiais e a todos sejam bem-vindos a mais um espaço informativo da Polícia Nacional de Santo Tomé e Príncipe. Durante as 72 horas, a Polícia Nacional fez um registro de 54 casos criminais, com uma diminuição de 6 casos comparativamente com o final de semana passado. Dentre esses casos, para os crimes contra a pessoa, tivemos um total de 31 casos criminais, com maior ênfase para o crime de ofensas corporais, que foram 9 casos criminais, difamação com 7 casos criminais, ameaça com 8 casos criminais, violência doméstica com 5 casos criminais e abuso sexual do menor com 2 casos criminais. Atenção que deste final de semana houve uma diminuição nos casos dos crimes de violência doméstica. Quanto ao crime contra o património, foram um total de 11 casos criminais, com uma diminuição de 11 casos, comparando assim com o final de semana passado. E dentre esses casos do grupo do crime contra o património, foram assim, o crime de furto, tivemos 2 casos criminais, o crime de abuso de confiança, 7 casos criminais, e por último o crime de dano com 7 casos criminais. Quanto ao grupo de casos de crime contra a ordem e tranquilidade pública, foram um total de 10 casos criminais, 7 deles afetam a jogos ilegais, em que a polícia foi chamada para assim proceder o seu término e onde também procedeu assim algumas detenções. E outro caso também tem a ver com desordem à autoridade policial, ou seja, desobediência à autoridade policial. Quanto aos casos criminais ao nível criminal, nós vemos como é que está a movimentação criminal durante o final de semana. Água Grande com 26 casos criminais, Mesos com 9 casos criminais, Cantagalo com 6 casos criminais, Lobata com 3 casos criminais, Caué com 3 casos criminais, Lembá com 6 casos criminais, Região Autónoma do Príncipe com 3 casos criminais e a unidade da Polícia Aeroportuária não houve assim qualquer caso criminal durante 72 horas. Vamos avançar agora com a sinistralidade rodoviária. Nesse caso, foram um total de 15 casos de acidente de viação, em que foram 5 acidentes por atropelamento, 7 casos de acidente por colisão e, por último, 3 casos isolados. Durante este final de semana não houve vítima mortal nas nossas pistas e quanto ao balanço que a polícia tem a fazer ao nível criminal e também ao nível da sinistralidade rodoviária, devo dizer que foi um final de semana calmo, onde não houve assim grandes casos que pudessem assim pôr em causa a ordem e tranquilidade pública, ou seja, pudessem alarmar a nossa população. Neste final de semana também houve algumas festividades que podemos dar maior destaque no distrito de Lobata, mais concretamente na zona de Santo Amaro, onde a segunda padroeira local, o final de semana foi toda da Santa Terezinha, do distrito de Lobata, mais concretamente na zona de Santo Amaro, onde o balanço que fizemos foi correu de maneira tranquila, calma, sem grande contratempo. Então, este é o balanço da Polícia Nacional de Santo Tomé e Príncipe sobre as ocorrências. Grato pela atenção dispensada e a todos, obrigado. Gleba TV, informação que podes confiar.